Olá pessoal, estamos aqui com mais um Podgat e hoje nós vamos falar sobre abdominoplastia após a cirurgia bariátrica. E para isso nós temos um convidado especial que é o Dr. Geraldo Neto, grande amigo aqui da Rede Mário Gatti, que é cirurgião plástico da instituição. Obrigado, viu, Geraldo, pelo aceite do convite e vir falar sobre esse tema conosco. O prazer é todo meu. Para mim é uma novidade esse Podgat. Comecei a ver no Instagram, fiquei muito feliz em ver que a gente consegue mostrar um pouco da nossa realidade aqui no hospital através dessas informações. Um hospital tão grande que eu acho que a maior parte dos pacientes e moradores da região não tem ideia de que esse serviço acontece aqui dentro. Por exemplo, esse tipo de cirurgia e que existe um serviço de cirurgia plástica dentro do Hospital Mário Gatti. É verdade. Inclusive, o nosso serviço é muito interessante porque nós temos residência e formação, onde inclusive eu fui formado aqui. Me lembro quem iniciou o serviço aqui foi o Dr. Nassif Barula Neto, um grande cirurgião que nós perdemos há pouco tempo, e tentamos prestar o melhor serviço para a população, né? Tratando de cirurgias reparadoras, queimados e um pouco da estética na formação dos residentes. Todo ano vocês formam pelo menos dois residentes por ano, que vão atuar por todo o Brasil depois. Por todo o Brasil. E eles estão indo muito bem. Hoje eles são nossos colegas, são grandes colegas, grandes especialistas, e hoje a gente até aprende com eles. Geraldo, esse tema especificamente, a abdominoplastia, né, que seria essa cirurgia? E a gente vai tentar inserir isso depois no paciente que fez cirurgia bariátrica, ou aquela cirurgia de perda de peso, né? Sim, a abdominoplastia, na verdade, é um termo que ela envolve algumas técnicas. Seria a dermolipectomia, dermo é pele. Então é a retirada do excesso de pele do abdômen e o tratamento da musculatura do abdômen. Então, normalmente, com a idade ou com a pós-gravidez, existe um afastamento da musculatura reto-abdominal. Daí cria a diástase de reto-abdominal. Então, nós fazemos esse fechamento da diástase quando tem alguma hérnia umbilical ou acima do umbigo, que chama supraumbilical, ou infraumbilical, abaixo do umbigo, nós tratamos essas hérnias também. Então, a abdominoplastia é um tratamento deste volume de pele ou gordura associado do abdômen com hérnia ou sem hérnia, mas normalmente tem o tratamento da musculatura abdominal, dos retos abdominais. Você reconfigura tudo isso, né? Musculatura e tecido. Fazemos esse reforço. E é muito importante, por exemplo, para a mulher que já teve neném, ela tem uma frouxidão dessa musculatura e até tem problemas intestinais por não ter a prensa abdominal. Quando você faz esse reforço, ela volta a ter prensa abdominal. Então melhora obstipação intestinal, autoestima, muito, porque aquela pele sobrando mexe muito com a autoestima da paciente. Eu falo da paciente porque na maioria das vezes são mulheres que procuram, mas na pós-cirurgia bariátrica tem muitos homens também fazendo essa cirurgia. E a obesidade hoje é um grande problema de saúde pública, né? Nós vemos até que das medicações mais vendidas mundialmente são medicações para emagrecimento. Sim. Mas tem pacientes que infelizmente não vão responder efetivamente somente a tratamentos medicamentosos e mudanças de estilo de vida. Sim, com certeza. E aí, às vezes, tem que lançar mão da cirurgia bariátrica. Sim, quando você tem um problema que está cometendo a saúde, pressão alta, diabetes, se faz necessário a cirurgia, né? E geralmente, Geraldo, após a bariátrica, nós percebemos uma perda ponderal muito intensa e rápida, né? Sim, sim. Do ponto de vista anatômico, como é que a região do abdômen fica após essa perda de peso tão extrema, em alguns casos, né? E como é que a cirurgia plástica vai agir aí no caso da abdominoplastia, melhorando esse quadro para o paciente? Varia muito da perda ponderal de uma pessoa para outra, né? Normalmente, essa pele fica frouxa porque ela não tem a retração de uma pele normal. A pessoa que já engordou e emagreceu várias vezes, ela tem uma frouxidão de pele, muitas estrias, e essa pele cai fazendo um avental, tampando a pube, alguns casos chegam até o joelho, essa sobra de pele.
Então, nós fazemos essa retirada desse excesso de pele e o tratamento da musculatura, que normalmente no obeso ela já tem essa diástase e normalmente eles têm hérnia, ou principalmente Que é a umbilical. abertura, porque o músculo está aqui assim, né, nessa O região. músculo reto abdominal é como se fosse gomos e eles se juntam. Com o engordar, a distensão, ou engordar ou na gravidez, aquilo abre e faz um distanciamento entre um lado do reto abdominal e o outro. E aqui forma uma membraninha. Isso é diástase. Quando a pessoa emagrece, isso não volta e fecha. Alguns casos sim, mas normalmente ele volta e fica um afastamento. Isso funciona como se fosse uma herniação. Isso precisa ser tratado. E a hérnia é parte do sistema do trato digestório saindo ali, né? Saindo, a se hérnia projetando, se né, projetando pela por essa cavidade abdominal. passagem ou pelo orifício da cicatriz umbilical. E tem um tempo que o paciente que vê, eu operei a bariátrica, né? Eu tenho um tempo mínimo de espera para poder pensar na cirurgia plástica? Então, o que eu recomendo é seguir primeiro as orientações do cirurgião que fez a cirurgia bariátrica. Os colegas hoje, eles esperam que o peso se estabilize. Então a pessoa ela perdeu seus 30, 40, 60 quilos, varia de pessoa para pessoa, e estabiliza. Depois de uns 3, 4 meses, aquele peso estabilizado, a gente já pode pensar na cirurgia plástica, reparadora. Isso leva, pela minha experiência, por volta de um ano, um ano e meio. Alguns colegas esperam 2 anos para liberar para a cirurgia plástica. Até do ponto de vista psicológico, você falou de autoestima e de função, né, de melhora. Sim. Até do ponto de vista psicológico também, acho que é importante também. Eu não sei se esse tempo demasiado longo também, com a pessoa sofrendo com a flacidez extrema, e também muito rápido, né, porque é uma mudança de identidade praticamente. Muda né? muito. O que eu percebo é que no começo, quando a pessoa começa a emagrecer após a cirurgia bariátrica, tá todo mundo elogiando. Olha, você emagreceu, você emagreceu. Depois de um ano, as pessoas já acostumaram com ela magra. E aí ela começa a se deparar com essas sobras de pele. Braço, coxa, mama, e principalmente o abdômen, o que nós estamos nos propondo a falar hoje. E isso aí ela começa a se inferiorizar, se diminuir, achar feio, olha, eu tô feia, A autoestima estava alta, até aquele momento começa a cair. Ela estava alta por causa dos elogios e por causa desse ganho, que realmente é um ganho, né? Você perder peso é um ganho da autoestima. Mas chega uma hora que você se deparar, eu tô magro, mas eu não estou tão bem assim, né? E existe alguma diferença técnica ou grau de complicação maior quando você pensa na bariátrica de uma paciente que engravidou e tem essa flacidez, ou mesmo somente por estética, né? Do paciente bariátrico? Diferença técnica e possibilidades maiores de complicações cirúrgicas? O paciente pós-bariátrico, como ele tem esse emagrecimento muito grande, ele tem uma discreta anemia, né? Anemia é a queda do número de glóbulos vermelhos, tudo. Então, essa anemia dificulta um pouco a cicatrização. Ele também tem uma diminuição de proteínas, ele tem um déficit alimentar. Como as cirurgias hoje elas são desobstrutivas, elas não deixam você absorver muito bem os alimentos, eu noto que muitos deles são desnutridos. Então, eles têm mais chance da cicatrização ser pior, de abrir. Infecção tem mais sujeito, mas não é tão comum, né? Eu, pelo menos, não vejo muita infecção em pós-bariátrica, porque a gente opera em sistema fechado, todo asséptico, centro cirúrgico, não tem infecção. É muito raro, mas tem mais propensão. Que mais? Outra diferença é que quando a pessoa é obesa, os vasos sanguíneos, para irrigar toda essa gordura abdominal, dessa pele gordinha, eles são mais grossos. Quando você emagrece, esse vaso não emagrece, ele continua
grosso. Então, tecnicamente, é uma cirurgia mais delicada, a tendência a sangrar mais é maior, diferente de uma pessoa que só teve neném, engordou e voltou. Ela tem uma vascularização normal, mais fina, tudo. Então, essa dilatação de vasos, tanto venosos quanto arteriais, eles dificultam um pouco mais a cirurgia bariátrica. Muito Na interessante cirurgia isso, eu bariátrica. não imaginava, né? Às vezes a gente acompanha as cirurgias de vocês ali, eu nunca imaginei que pudesse ter uma característica anatômica tão específica. Assim. Tecnicamente ela fica mais complexa, porque alguns vasos a gente tem que clampear, né, que é ligar o vaso, amarrar, são mais complexos. Então tem que se operar com mais destreza e mais cuidado. Geraldo, você falou em algum momento das cirurgias associadas, porque a obesidade ela é generalizada, Sim, né? Todos sim. os tecidos aumentarão de volume com uma possível flacidez de pele. Sim. A gente pensa em coxa, braço. Sim. Como é que vocês decidem qual será a abordagem? Se vai ser uma abordagem combinada, somente abdômen, se vai fazer braço, coxa e algum outro procedimento adicional? Então, Rodrigo, eu falo por mim. Eu tento manter minhas cirurgias entre 6 a 8 horas. Existem alguns trabalhos que mostram que o gráfico de complexidade, ou de complicação, melhor dizendo, de complicação nas cirurgias plásticas, ele cresce exponencialmente a partir de 6 horas. Então, em 6 ela começa a subir o gráfico, 8 ela já está subindo. Então, eu tento manter ali. Se eu consigo operar um paciente, um abdômen em 3, 4 horas, eu consigo ter mais algumas horas para fazer um outro procedimento. Quando eu noto que isso não é possível, principalmente aqui no Mário Gatti, onde a gente tem residentes em fase de formação, eu prefiro fazer uma cirurgia por vez. Então eu faria o abdômen e depois braço, depois a mama, algo parecido, entendeu? É um risco que não é... O risco-benefício não se justifica, não se justifica a juntar todas as cirurgias num único procedimento, né? É verdade. Existe alguma diferença entre a abdominoplastia para os pacientes bariátricos feita em âncora e a técnica tradicional? Se você puder falar um pouquinho dessa... Na verdade, a cirurgia plástica não é uma cirurgia, como muitos pensam, que não tem cicatrizes. Aliás, na cirurgia plástica é a arte de esconder cicatrizes. Então, quando você faz uma abdominoplastia, a gente faz... A abdominoplastia ela surgiu com um corte no meio da barriga. Porque naquela época, principalmente as mulheres, eram feitas em mulheres. As mulheres não se expunham, né? O biquíni surgiu nos anos 60. Então a mulher vivia com roupa fechada. Então tirava-se uma fatia no meio da barriga e ficava sem umbigo. Então a abdominoplastia foi desenvolvendo um método de ficar a cicatriz na região do biquíni. A técnica em âncora, ela veio porque os pacientes com grandes emagrecimentos, eles têm muito volume de pele no meio do abdômen, que a gente não consegue tirar tudo só na região ou embaixo, na região da pub, do biquíni ou do short do homem. Então, às vezes, a gente tem que fazer em âncora e, às vezes, até estender pelas laterais e, em alguns casos, fazer a torsoplastia, que é a retirada de pele nas costas, fazendo uma circunferência, que a gente chama, alguns chamam de cirurgia 360 graus, e dando a volta, e fazer a âncora ainda. Então, depende muito do paciente, de quanto ele perdeu de peso, que isso vai gerar um volume maior de pele sobrando. Na torsoplastia, você tem que ir manipulando o paciente de forma que ele... Nós começamos com a cirurgia com ele de bruços, de barriga para baixo. Fazemos a retirada, pronado, a retirada da pele na região posterior, daí para a cirurgia, faz um curativo, vira ele de barriga para cima e termina com a abdominoplastia clássica. Olha, muitos leigos veem esse podcast também, e profissionais de saúde, mas eu creio que boa parte, inclusive dos profissionais de saúde, não imaginam a complexidade do que é pronar um paciente sob anestesia geral e depois os anestesistas que não gostam, né? Porque é mais difícil a ventilação. Extremamente complexo. É bem complexo.
E para otimizar o resultado dessas cirurgias, Geraldo, o paciente pode fazer algo no pós-operatório ou algumas restrições os pacientes terão no pós-operatório para que tenha realmente um resultado esperado? Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos na cirurgia plástica em geral é o tabagismo. Eu já tive paciente que não importa se é bariátrico, esse inclusive não era. Essa paciente, ela terminou a cirurgia e foi fumar na janela Isso é terrível. dentro do hospital. Então, o cigarro, ele é um grande inimigo da cirurgia plástica. Outro fator importante é uma boa alimentação rica em proteína para ajudar na cicatrização. Que mais? A deambulação também é importante para evitar. A deambular é andar, né? Porque a gente usa termo técnico, como se tem leigo, deambular é andar. Então, o andar precoce ajuda muito a circulação nas pernas, evitando trombose e futuras embolias, né? Basicamente é isso: alimentação boa, caminhar, não fumar, e se for diabético, manter os níveis glicêmicos adequados, né, para não prejudicar também a cicatrização. Cinta, alguma coisa assim. Sim, tem que... aí sim. A gente sempre usa cinta para, primeiro, diminuir o sangramento, diminuir o edema, que é um inchaço. Drenagem linfática, eu aconselho a todos os meus pacientes a fazerem em pós-operatório. Que mais? Acho que basicamente é isso, né? Essa cinta a gente eu uso no meu consultório pelo menos 2 meses de cinta. Alguns casos eu uso 3 ou reduzo para 12 horas por dia. A cinta é 24 horas. O paciente pode tirar para tomar banho. Tira para tomar banho e depois coloca de volta. Outra coisa que eu uso também é meia elástica, média compressão, por 21 dias no pós-operatório, para diminuir a chance de trombose. O que eu, pessoalmente, tenho evitado é usar a heparina. Em alguns casos, sim, outros não. Aí a gente vai ter uma... Porque a heparina, mesmo em dose, dependendo da dose que for usada, você aumenta a chance de sangramento no pós-operatório. Diminui o risco de trombose, mas aumenta o sangramento. A gente fica naquele... É um meio termo complicado. Né? Parece as 2 pílulas do Matrix, né? Isso. Azul e a vermelha. Isso. Qual que você vai querer? É bem aí. Daí nós temos que ver caso a caso. Aí só para relatar, eu vejo que vocês usam bota pneumática também, né? Mais uma forma de prevenção. No intraoperatório, a bota pneumática ajuda muito. Aqui nós temos, né? Porque o risco de trombose das cirurgias existe e você faz a prevenção mecânica por meio da meia fechando o vaso, né? Sim. Me permita adentrar aqui o assunto, né? Claro. Diminuindo a luz do vaso. E aí a bota vem massageando de baixo para cima os vasos, as veias da perna, de forma a manter o fluxo. Né? Porque o coração bombeia o sangue para a periferia, mas o que traz de volta é a musculatura. E na anestesia, essa musculatura está frouxa, e a bota ajuda a fazer essa massagem nessa perna, que seria um segundo coração, né? A nossa panturrilha, né? O segundo coração, do corpo. Do corpo, Vocês usam tela para reforço ou só em casos de hérnia, alguma coisa assim? Eu não tenho usado, mas em alguns casos onde você nota uma diástase muito grande, muito exagerada, está indicado o uso de tela, sim. E, Geraldo, os pacientes bariátricos, eles normalmente, após a cirurgia, deveria ser nos centros especializados, ter o acompanhamento psicológico, nutricional, às vezes fisioterápico. Sim. Isso na cirurgia plástica também há esse encaminhamento para uma equipe multidisciplinar. Ela é fundamental para a realização da abdominoplastia nesses pacientes? Na cirurgia em si, não. Mas no tratamento geral do paciente, sim. Normalmente, os centros que fazem a cirurgia bariátrica, eles já fazem todo o tratamento. O que a gente atende são pacientes que vêm da rede pública, que procuram a unidade básica de saúde e chegam até nós. Então, nós não temos essa estrutura específica para o cirurgião, para o paciente
bariátrico, de psicólogos, tudo isso, quem faz é o posto de saúde, a unidade básica de E saúde. você já tocou num assunto importantíssimo, porque muitos pacientes vão ver Uhum. você citando que o Hospital Mário Gatti faz cirurgia abdominoplastia. E aí, como é que o paciente é encaminhado para chegar até o serviço de cirurgia plástica do Hospital Municipal da Rede Mário Gatti? Ele vem por demanda espontânea, ele procura a unidade básica de saúde e ela encaminha para algum serviço de cirurgia plástica da rede pública de Campinas, que é PUC, Unicamp e Mário Gatti. Mas nós não fazemos aqui a cirurgia bariátrica ainda, né? Espero, quem sabe, um dia a gente tenha um serviço completo Ampliado, aqui, né? ampliado. Uma última questão, aí uma questão mais pessoal. Tá. Qual o maior desafio você já falou dos vasos sanguíneos, dilatados, aumentados, em maior número talvez, os maiores desafios de operar os pacientes bariátricos? A questão nutricional, né? Para mim, o maior desafio em qualquer cirurgia plástica é a expectativa. Então, eu noto que o paciente que vem fazer cirurgia plástica, ele tem uma expectativa de ficar perfeito, principalmente no bariátrico. Só que a pele do ex-obeso é uma pele que não tem muita elasticidade. Então, ele não vai ter não vai ser igualzinho como se ele nunca tivesse sido obeso. Vai melhorar muito, vai ficar muito agradável, ele vai ficar socialmente bem, mas não vai ser a mesma coisa de uma pele que nunca foi Isso tem que ficar muito claro muito para não claro. frustrar o paciente, né? Porque as pessoas acham que depois que faz a cirurgia bariátrica, elas voltam a ter a qualidade de pele igual tinha antes. Isso não é verdade. Não vai acontecer isso. O paciente que faz uma cirurgia bariátrica, ele faz para viver mais, para diminuir pressão alta, diabetes, tromboses, erisipela, Todas as comorbidades comorbidades associadas à associadas à obesidade, né? obesidade. São várias, né? São Até várias, câncer. até câncer. Então, essa expectativa é o maior problema, porque ele sai de uma condição, falou, agora eu sou magro, então eu tenho que ter o corpo daquela pessoa que foi sempre magra. Isso não é possível. Milagres ainda fica com... Sim. Não, a medicina ainda tem muito a evoluir, né? Muito. Vou deixar essa câmera aqui para você, se você tiver algum recado final para a população, ou em relação a esse tema, ou qualquer tema da cirurgia plástica e desse trabalho tão bonito que vocês realizam aqui dentro do Hospital Mário Gatti há muitos anos, né? O departamento de cirurgia plástica no Mário Gatti surgiu com o Hospital Mário Gatti, né? Então, desde que era um pequeno hospital até o que é hoje um grande complexo, né? Eu aconselho quem fez cirurgia bariátrica, de preferência, procurar fazer todas as cirurgias no hospital que começou esse tratamento e é credenciado para isso. Caso tenha alguma dificuldade, por exemplo, uma pessoa que faz muitos anos e não operou, não fez abdômen com o serviço originário, pode nos procurar através da unidade básica de saúde. Vai na UBS, faz uma consulta clínica e é encaminhado para a gente avaliar, né? E aí esperamos tratá-los com maior carinho e dedicação. Geraldo, agora chegou a hora da participação especial da Jéssica, né? Que é a pergunta do leigo. A Jéssica é da área de marketing. De marketing. Né? Não tem publicidade, propaganda e marketing. Então, Jéssica, manda a sua pergunta aí. Eu queria saber se após a cirurgia, eu sei agora que a gente pode engravidar, mas se é seguro engravidar mesmo após da cirurgia da retirada de pele? Então, nos primeiro ano, principalmente, eu aconselho a paciente não engravidar, porque essa pele está muito tensa ainda e a distensão do útero e da pele pode ser prejudicada,
né? E pode prejudicar a gravidez. Mas após 1 ano, 2, eu não vejo problema nenhum na gravidez. Essa pele vai estar bem mais frouxa e vai conseguir acomodar o neném bem. Eu tenho outra pergunta também. Mais uma? Mais uma. Anda lá, aproveita. Tá bom. Pessoal, não é uma cirurgia que ela tá aberta a qualquer pessoa que quiser fazer, né? Qual? A abdominoplastia. Uhum. Tem a redução. Quais são os critérios que uma pessoa ela tem que ter de saúde para que ela se encaixe a chegar a ter o direito de fazer essa cirurgia numa unidade básica de saúde, por exemplo? Bom, veja bem, os parâmetros para o SUS seriam abdômenes com avental é aquela dobra, a pessoa em pé tem um avental, e esse avental vão causar dermatites e possíveis infecções. Algumas pessoas têm dermatites crônicas, né, assaduras. Esse é um dos grandes indicativos. Hérnias, que junto com essa dermatite é o maior indicador da cirurgia de abdominoplastia pelos critérios do SUS. Agora, como nós temos, tanto aqui como a Unicamp e a PUC, nós temos um serviço de residência médica, então existe algumas pacientes que são feitas a abdominoplastia até fora desses critérios para ensinar os alunos, mas não é uma coisa assim que é feita para todo mundo, é só para finalidade acadêmica. Obrigada, doutor. Geraldo, obrigado pela participação, trazer esse tema tão relevante, e eu acho que nós temos mais coisas a discutir, né, em relação a, quando pensa em cirurgia plástica, as pessoas pensam em, vou fazer o nariz, a blefaroplastia, quero colocar mama, Uhum. mas nós podemos falar aqui de câncer de pele, Sim. podemos falar de grandes queimados, e outros temas muito importantes que a cirurgia plástica tem atuação muito relevante, né? Dos politraumatizados que chegam aqui dia a dia, motociclistas, aí você fala de população feminina, Sim. a maior parte dos politraumatizados são homens, né? Acidentes de moto, principalmente, agressões físicas, Sim. e que muitas vezes desfiguram a face de um paciente. Sim, verdade. E a cirurgia plástica é fundamental para nessa atuação também, né? De recuperação. Nós temos no departamento alguns colegas que são muito capacitados em vários temas, né? Então, não posso ser eu a falar ou qualquer outro colega da equipe que vai esclarecer. Serão muito bem-vindos, porque acredito. Precisamos dessas informações. Com certeza, eu acho muito interessante esse veículo para a gente trazer um pouco um conhecimento da população do que nós fazemos aqui, né? Há tantos anos. Eu já estou há 30 anos. Senão fica parecendo que o hospital é só pronto-socorro, né? Fica parecendo, mas é muito mais que do que isso. São muitos departamentos. E outra coisa que a gente precisa trazer também é humanizar, mostrar para a população que nós somos humanos e tratamos a população com carinho, com compaixão, né? Isso é o Joaquim da Procto falou. É um ponto essencial e crucial do médico, do enfermeiro, Sim. E de todos os profissionais que estão aqui, né? O lado humano do atendimento. Muito, né? Eu estou aqui há 30 anos, eu sinceramente, principalmente a enfermagem daqui é espetacular, é espetacular. Pelo grande volume de atendimento que tem em todos os setores, né? Sim. Realmente, esse fator de chegar, pelo menos um sorriso no rosto. Sim. E um bom dia, a gente já faz talvez Tivemos um pequeno problema de gravação aqui, o OBS parou de gravar, mas estamos aqui, né, Geraldo? Verdade. Lema de cirurgião só acontece com quem faz, Só né? com quem faz. Exatamente. Mas muito obrigado, né? Que agradeço, porque é uma oportunidade única, né? Da gente tentar falar um pouquinho do que a gente faz aqui dentro. Exatamente, são muitas coisas. Muitas. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Pessoal, não esquece de dar like, compartilhar esse vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas. Isso é fundamental para o crescimento desse canal e também para a educação de todos. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo
Podgat. Tchau!